Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. É uma honra enorme ter a sua companhia aí do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente nesta manhã de quinta-feira. E olha só, hoje nós vamos ter quadro Você Mais Bonita, muitas dicas do nosso cabeleireiro Rodrigo Domingues, para a gente cuidar dos cabelos nesse tempo assim, ó, doido que tá fazendo aqui em Maceió, né? Que uma hora faz sol, outra hora chove. Como é que vai dar para a gente cuidar aí dos nossos cabelos? Também vamos falar sobre intolerância à lactose, né? Tá cada vez mais comum encontrar pessoas com intolerância à lactose. Nós vamos também esclarecer tudo sobre esse assunto aqui. Tem matéria sobre a lei de estacionamento que foi sancionada há pouco tempo. Vai ter culinária, Gazeta Web, muita coisa boa, um programa super dinâmico para você, tá? Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivo aí para você, tá? Aproveitando e estendendo o convite para você também estar com a gente, para você também nos acompanhar nas redes sociais. Então, caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e lá no Facebook também, como eu acabei de falar, com a nossa fanpage. É só você buscar lá TV Mar que você vai conseguir nos achar e vai poder encontrar um conteúdo exclusivo dos bastidores aqui de toda a nossa programação. Estamos te esperando lá também, tá certo? Agora vamos ficar informado de muitas dicas de como deixar o nosso cabelo ainda mais bonito. Chegou a hora do quadro Você Mais Bonita. E eu já estou com ele aqui do meu lado, Rodrigo Domingues. Bom dia. Quase um mês, né? Estamos de volta agora, falando ali nos bastidores. Estamos de volta e hoje para falar sobre cuidados com o cabelo no outono. Exatamente. Essa estação que é aqui em Alagoas, né, Rodrigo? A gente vê que um dia faz sol, outro dia está chovendo, no outro dia faz sol e chuva, é uma coisa doida, né? Qual é aquela dica principal para a mulherada? Olha, o que acontece, Má? A gente está numa estação, o outono, é um período que onde a mulher ela tem um pouco mais de facilidade para cuidar do cabelo. Por quê? Nessa fase, as mulheres não vão tanto à praia, tanta piscina, então elas conseguem dar uma atenção melhor ao cabelo. Então, nesse momento, elas podem usar um tratamento de nutrição para recuperar, né, todo o que perderam no verão, né, que todo mundo se extrapola. Então, sempre tratamento de nutrição, de reconstrução, para devolver todos os nutrientes ao fio. Rodrigo, tem uma coisa que incomoda muito as mulheres, e aí eu também vou me incluir nesse time, durante essa estação, assim, que é o outono e o inverno, que são os frizz, esse cabelinho, né, que fica todo aqui em cima da cabeça. Tem alguma dica para a gente diminuir o frizz com a hidratação? Isso vai acontecer naturalmente? Como que é? Então, o frisado, ele é devido ao cabelo danificado, né, porque às vezes o cabelo pode se quebrar, então ele fica aquele frisado. O que acontece? Para aliviar isso, pode usar produtos de baixo pH, porque eles vão fechar as cutículas e a tendência dele é acentuar mais o fio. Então, nisso, a pessoa já vai conseguir ter um resultado mais bacana. Então, fica aí também outra dica para você. Cronograma capilar, acho que é assim que é o nome, né, Rodrigo? Também é legal fazer nessa época, cuidar, como você mesmo falou na primeira pergunta, cuidar mais do fio? Exatamente. Toda mulher tem uma necessidade particular. Então, é sempre bom estar procurando um profissional para estar vendo qual a necessidade real do seu fio. Seja ele nutrição, seja reconstrução, se precisa repor massa, né? Enfim, tem variados tipos de cronograma capilar para atender a real necessidade de cada mulher. E as químicas são indicadas fazer nesse período ou não? Olha, eu aconselho sempre as mulheres que gostam de fazer química, seja ela coloração ou descoloração, procurar tons mais suaves, né? Porque eu volto a ressaltar, estamos numa época que é bom dar uma atenção melhor ao cabelo, né? Porque é um período mais tranquilo, seja de calor, enfim. Então, tons mais suaves, se for para o loiro, tons de manteiga, tons de dourado. Por exemplo, o seu, Mara, que é um tom incrível, é um tom mais delicado, mais suave. E se for para o castanho iluminado, tons de marrom, tons mais suaves, que não vão agredir tanto o fio da cliente. E dá para conciliar, Rodrigo, tanto a questão da coloração ou da descoloração
com alisamentos, selagens, que a gente sabe que a mulherada também às vezes gosta de fazer, né? Olha, precisa tomar muito cuidado nesses pontos. Por quê? Caso a cliente que gosta de ser loira, às vezes precisa se escolher entre ser loira ou lisa, né? Às vezes tem um clareamento ou ser lisa, porque essas duas químicas têm algumas nutrientes dessa química que algumas são compatíveis e outras não. Então é sempre bom voltar a procurar um profissional, fazer sempre um teste de mecha para ver como o seu cabelo vai reagir, como ele vai clarear, que tá tudo certo. Rodrigo, vamos lá, uma situação aqui hipotética. Eu fiz uma química, enfim, meu cabelo quebrou, detonou meu cabelo, estou aqui desesperado, não sei o que fazer. O que é que você poderia assim, indicar já de primeira para essa pessoa, claro, além de buscar um profissional em que você confie? Olha, o primeiro passo é usar um tratamento de baixo pH. Por quê? O pH baixo, ele vai tender a fechar as cutículas. Então, nesse momento, ele vai se segurar a todo custo. Além disso, usar algum produto que contém aminoácidos, queratina, Bepantol, que são excelentes reconstrutores que vão conseguir melhorar a estrutura desse fio. E aí já começa uma outra parte que é um prazo, né? Você vai conseguir uma melhora, mas não imediato. Conforme você for tratando, esse cabelo que está em SOS vai conseguir se revitalizar. Isso, o Rodrigo citou bem que é um tratamento, tá, gente? Não é nada mágico, não. É um tratamento que é aos poucos mesmo. Tem muita gente, eu também me incluo nessa, você sabe disso, é imediatista, né, Rodrigo? O que acontece, eu cito muito para as minhas clientes, às vezes você não consegue algum resultado num passe de mágica. Eu costumo dar exemplos, por exemplo, se você quebra o braço, você não consegue consertar no mesmo dia, ou se você quer emagrecer, você também não emagrece no mesmo dia, cabelo é a mesma situação. Tudo existe um tempo para o cabelo se recuperar, seja ele estando danificado, e até para você preparar caso você deseja fazer uma outra química, clarear mais, ficar mais loira, ou dar um upgrade nas suas mechas, enfim, qual seja o serviço relacionado à química. Para a gente fechar, Rodrigo, uso de chapinha, secador, babyliss nessa época, tá liberado com moderação ou não? Não muda muito, não difere das outras épocas do ano? Olha, o secador não tem tantos danos, mas agora em relação à prancha, a famosa chapinha, é legal tomar certos cuidados, porque imagine você passando uma prancha a mais de 200 graus no seu fio, principalmente para aquelas mulheres que já têm cabelos com químicas danificados, então o cabelo ele se sente demais. A mesma coisa você ficar passando um ferro quente toda hora na roupa, vai queimar. Acontece isso com o fio vai ressecar, ele pode se quebrar, então não é bacana. Além disso, tudo que tiver de resíduos de produto no teu fio e você passar mais de 200 graus, você vai selar. Então vai virar uma selagem permanente e quando você quiser fazer um serviço de descoloração, às vezes você pode ter dificuldade no clareamento e não saber por quê. Rodrigo, outra coisa, a gente é uma cidade praiana, a gente mora numa cidade praiana, aquelas ondas, elas ainda continuam em alta? O que está na tendência, mesmo assim, com o inverno? Olha, o que está bastante em alta é essa finalização, aquelas ondas bem largas, porque elas dão um movimento e dão bastante sensualidade, não fica aquela coisa forçada, Então, é bastante apostar nessa tendência e também fazer aquelas tranças que está bastante em alta. Pegar o ondulado das mechas, fazer um prezinho aqui que está bastante bacana também. Então, olha aí, várias dicas para você, mulher que nos acompanha, a continuar se cuidando, cuidando do teu cabelo, ainda por cima ficando mais bonita. Muito obrigada mais uma vez, querida. Até a próxima. E na próxima a gente vem com Transformada para mostrar aí para a galera uma mulher que vai ficar ainda mais bonita. Obrigada, Obrigado, Má. Até a próxima. Até a próxima. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí não. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no meio assim. Pois é, e eu conto com você, viu? No próximo bloco nós vamos falar sobre intolerância à lactose. Eu volto já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo.
Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. O local que já foi chamado de Caminho da Vila é um dos bairros mais antigos de Maceió. O Trapiche da Barra começou com um porto na Lagoa Mundaú que transportava mercadorias e passageiros entre Marechal Deodoro e Maceió. O Trapiche de hoje tem quase 2 quilômetros quadrados e 51 logradouros. Mais de 25 mil pessoas vivem no local e o comércio é bem movimentado, principalmente ao longo da Avenida Siqueira Campos, uma das mais extensas da cidade. É nela que fica a Praça Pingo d'Água, um símbolo do bairro que já foi palco de muitos shows, comícios e festas de carnaval no início do século passado. O Trapiche também possui importantes igrejas, como a Matriz de São José e a Capela de Nossa Senhora da Guia, a mais antiga do bairro, construída quando Maceió ainda era uma vila. No Trapiche, o esporte é tradição. É lá que fica o Estádio Rei Pelé, o famoso Trapichão, inaugurado no final dos anos 1960 pelo então governador Lamenha Filho. De lá para cá, foi palco de muitos jogos do Campeonato Alagoano e de times do Brasil e do exterior. Dentro do Rei Pelé fica o Museu do Esporte Rainha Marta, que homenageia a jogadora alagoana. E bem ao lado está o ginásio do SESI, que além de jogos, ainda é cenário de shows, festas e eventos. É no Trapiche que fica o Papódromo, construído para receber a visita do Papa João Paulo II em 1991. Hoje, o local serve como área de lazer para os moradores. A saúde também está presente na rotina do bairro. É lá que ficam o Hospital Geral do Estado, o HGE, e também o Hospital Elvio Alto, o Hemocentro e a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a Uncisal. O bairro ainda abriga a sede do Corpo de Bombeiros e a Escola da Polícia Militar de Alagoas. O Trapiche da Barra é assim, um bairro que reúne muitas coisas: futebol, festas, fé, importantes hospitais e muita gente que ama viver por aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a manhã flor. Só quero ir se você for. E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas. Eu tinha tanto espaço. Fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era. Caí de paraquedas. Tá todo mundo ligado. Estamos de volta aqui com Bem Assim. Vamos para mais informação? Com certeza você conhece alguém que tem intolerância à lactose, né? Se você não conhece, essa pessoa que você conhece, com certeza também conhece outra pessoa que também tenha. A gente está vendo muito aumento de casos em relação à intolerância à lactose. E aí, é claro, nós não poderíamos deixar de trazer informações para você sobre esse tema. E quem veio conversar com a gente sobre esse assunto hoje foi a nossa querida nutricionista Islaine Nogueira. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, meu obrigada. amor. Obrigada, Saudades de você, muito tempo, né, que a gente não se vê. Faz um tempinho, né? Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Vamos começar então falando o que é, Islaine, essa intolerância à lactose?
Então, existem, na verdade, 2 tipos de intolerância à lactose que a gente pode definir. A primeira é aquela que realmente vem da infância, quando o bebezinho ele já nasce sem, tendo uma deficiência da enzima que acaba digerindo essa lactose, que é a lactase. Mas ela pode surgir também na fase adulta, como você mesma falou. Infelizmente está surgindo aí essa maior prevalência, né, nos adultos. Inclusive, teve um rapaz aqui, antes de eu entrar para ser entrevistada, que ele comentou com os amigos que, infelizmente, quando ele consome leite, há todos aqueles sintomas que daqui a pouco eu falo, quem é intolerante. E hoje em dia, esses amigos dele ficaram, digamos que, zoando com ele, achando que ele estava entrando na modinha. Sim. Que hoje em dia, realmente, há uma certa modinha da parte de alguns artistas, né, de subcelebridades, que ficam indicando para as pessoas retirar o leite e derivados para o emagrecimento. E a gente precisa separar as coisas, entender melhor o que significa cada situação. Isso, falou bem, daqui a pouco a gente entra aí nesse assunto. Você falou sobre essa questão da modinha, né? Por que tem que ser observado, Islaine, esse aumento considerável, assim, na intolerância à lactose das pessoas? É de fato essa uma intolerância mesmo ou não? Tem sido muito isso da modinha? Na verdade, a gente precisa ter um pouco de cuidado e separar, como eu já havia dito. Então, de fato, primeiramente a gente precisa diagnosticar se a pessoa está ou não intolerante. E quem pode fazer esse tipo de diagnóstico? Só os médicos, os gastros, né, enterologistas ou então clínico geral. Nós, nutricionistas, não podemos fazer diagnóstico de nenhuma doença. A gente vai trabalhar com a dieta, com o planejamento alimentar, que vai ser o paciente vai ser encaminhado diretamente para nós, para a gente poder ajustar a alimentação. Mas essa questão de ser modinha ou não, muitos retiram porque acham que vão emagrecer. Obviamente, há um emagrecimento porque retirou da alimentação determinados grupos de alimentos, que foram leite e derivados. Sim. Mas o que é que pode ocorrer, Mara? Se as pessoas retirarem de fato, sem ser intolerante, pode ocorrer futuramente essa intolerância. O indivíduo, ele pode sim, o organismo dele, ele pode aos poucos ir reduzindo a produção dessa lactase, ou então produzir e ela não tem nenhuma função, acaba quebrando essa função dela, que é realmente da digestão. Só que ocorre sim esse aumento na maioria dos indivíduos. Por qual motivo? Pode ser por alguma doença intermediária, como por exemplo a doença celíaca, que na verdade é aquela que está relacionada ao glúten, né, que está presente nas massas no geral, né, na farinha de trigo, mas também pode ser acometida por algumas doenças do sistema digestório, como a doença do Crohn, por exemplo. Ou então a doença do intestino irritável. Então, algumas pessoas que têm diretamente essas doenças relacionadas ao intestino, pode sim acometer até essa função aí da lactase. E tem graus de intolerância, né, Islaine? Isso, vamos tem falar graus sobre eles, sobre os sintomas que cada um vai apresentar. Inclusive, o planejamento é determinado a partir da classificação aí desse grau, né? Porque existem vários graus nesse tipo de intolerância, de leve, moderado a alto. Então, tem algumas pessoas que mesmo tendo o diagnóstico de intolerância à lactose, ela pode sim consumir alguns derivados do leite. No geral, boa parte dessas pessoas não podem consumir diretamente o leite, que de fato o leite é o que tem a maior quantidade da lactose. Já os derivados, dependendo da quantidade que é consumida ou dependendo do tipo do derivado, a gente pode controlar aí a ingestão. Então, geralmente, alguns iogurtes ou então alguns queijos maturados, eles não têm tanta lactose assim. Inclusive, muitas pessoas intolerantes são enganadas pela indústria. Porque, na verdade, apesar de ter a maioria, está crescendo no mercado muitos produtos sem lactose, as opções, justamente por essa modinha, né? Digamos que foi até uma boa para esses intolerantes. Mas, infelizmente, a indústria ela não consegue retirar a lactose do produto. O que é que elas fazem? Elas incluem nos ingredientes, né, na composição, a lactase, que é aquela enzima que tem a disfunção, né, no indivíduo. Que vai diminuir ou praticamente zerar os efeitos. Os efeitos, os sintomas, que daqui a pouco eu vou citar alguns. Então, o que é que acontece?
Muitos são enganados porque, como eu falei, tem alguns iogurtes e alguns queijos que não tem necessidade de você diretamente comprá-lo com aquela embalagenzinha que se diz sem lactose, porque o próprio produto ele pode estar realmente isento da lactose. Já alguns leites, alguns queijos mesmo, a gente precisa ter um certo cuidado. Então, a leitura do rótulo vai ser muito importante nesse processo. Todo mundo vai ficar atento à leitura do rótulo, porque muitas vezes na indústria, ela realmente acontece isso, né? De você enganar o consumidor. Você colocar aqui, ó, sem lactose, mas quando você vai lá no rótulo, tá lá a lactose mais a lactase. Exatamente. E mais uma dica em relação ao leite em si, porque tem muita gente que é apaixonado por leite, não é? Então, eu dou graças a Deus por eu não ser intolerante, porque eu também sou apaixonada. Mas uma dica especial é o seguinte, escolher sempre as opções dele em pó do que em caixinha, né? Que a gente chama a embalagem UHT. Pode ser, quem não é intolerante, aquele vindo diretamente da vaca, só que hoje em dia é muito difícil da gente comprar. Isso. A não ser que você conheça alguém do interior, que tem alguma fazenda, algum sítio, que possa incluir na alimentação. Mas se for para comprar algum tipo de leite em supermercados, a preferência é em pó. No caso dos intolerantes, é especial que na leitura dos ingredientes só tenha o leite e a enzima lactase, porque tem algumas marcas que incluem outro tipo de açúcar chamado maltodestrina. E esse excesso do açúcar vai acarretar outros sintomas. Geralmente as pessoas acabam aderindo isso daí para o emagrecimento. Então, o excesso de açúcar não ajuda em nada nesse processo. Sim. E os sintomas? Então, os sintomas iniciais, vindo diretamente até de quem faz o tipo de exame, que daqui a pouco a gente vai falar também, que são as dores abdominais, diarreia diretamente, assim que consome o alimento, vai direto para o banheiro. Que tem lactose, já vai para o banheiro, né? Exatamente, principalmente quando o paciente tem aquele grau mais elevado de intolerância, né? E dependendo da quantidade do alimento que é consumido. Tem também alguns pacientes que já relataram dores de cabeça, alguns relataram até o contrário da diarreia, que é constipação intestinal. É engraçado nessa situação. Isso. Agora, a gente precisa também alertar que existe uma certa diferença entre a intolerância à lactose como a alergia ao leite, que na verdade é a alergia à proteína. A gente precisa... São diferentes. São diferentes, apesar de que os sintomas são super parecidos. Mas o que é que acontece? As alergias, no geral, elas são direcionadas mais para a proteína, para um nutriente que é a proteína. Já a intolerância está relacionado ao açúcar do leite, que é a lactose. Então, o ideal é primeiramente fazer o diagnóstico, observar quais são os sintomas que a pessoa está sendo acometido ali. E uma certa diferença que pode ser observado é que quando a pessoa é alérgica, né, ao leite, os sintomas eles podem ser até observados visualmente, onde as pessoas ficam avermelhadas, com coceiras, com a garganta um pouco inflamada, que vai acometendo justamente essas regiões. Gente, uma aula, né? A gente acha que às vezes é uma coisa tão simples, né, Slaine? De repente você chega aqui a um mundo. Slaine, tem alguma coisa que vai causar a intolerância à lactose ou não? É uma reação mesmo assim do organismo? Porque tem muita gente que fala isso, né? Não, você consome muito leite. Como você virou intolerante à lactose porque você consumiu muito leite. Muito, né? É isso? Então, na verdade, quando a gente retira leite e derivados, é que pode acometer isso, como eu tinha dito no início da entrevista, que as pessoas estão aderindo a essa modinha, né? De tirar tudo de lactose que existe. Então, pela falta da lactose, as pessoas podem sim ser prejudicadas. Pode ocorrer aí uma pequena produção da enzima, como também ela pode produzir, mas ao mesmo tempo não vai ter nenhuma função. Ou então o surgimento é mesmo na fase da infância. É normal isso daí. Tem fatores de risco ou não? Na verdade, os fatores de risco, ele está relacionado àquelas pessoas que realmente costumam retirar então, a lactose. E o ideal, gente, é tudo equilibrado. O emagrecimento, ele é muito multifatorial. Existem vários fatores aí que ajudam no processo de emagrecimento. A gente não pode focar apenas em um grupo de alimentos para poder ter aquele objetivo. Eu só estou focando mais nisso porque, infelizmente, a moda está
aumentando, não é? Por causa dos artistas que acabam influenciando um pouquinho aí as pessoas em casa. Isso mesmo. E o diagnóstico, Slaine, como que é feito? Através de exame? Quais são esses exames? Isso. Durante a consulta mesmo, a gente pode observar que o paciente tem ou não a intolerância. Quando os pacientes acabam dizendo que após o consumo de leite e derivados, acabou sentindo alguns sintomas, como eu já mencionei. Só que, obviamente, o ideal é fazer os exames, né? É como se fosse fazer o exame relacionado ao diabetes, por exemplo, que é coletar o sangue direcionado mais para a glicose. Então, esse tipo de exame, inicialmente as pessoas têm que tomar a lactose, né? Um líquidozinho que contém a lactose. Aí, a partir daí, Mara, a gente já observa sintomas. Quando durante o exame as pessoas estiverem sentindo dores abdominais, estiver com diarreia, aí, lá no laboratório mesmo, a gente já observa que infelizmente aquele paciente é intolerante, mas o ideal é esperar o resultado. E esse resultado, ele também, existem várias observações que precisam ser lidas através do gastroenterologista ou clínico geral. Como também existe outro que está relacionado a respiração do indivíduo, é relacionado ao que é expirado, que é o hidrogênio. O que é que acontece? Vou explicar rapidamente. Quando os intolerantes eles consomem a lactose, há uma maior produção de gases no intestino. Então, essa produção de gases, ela vai interferir muito no que é expirado, que é o hidrogênio. Então, quanto mais há um volume de gases desse hidrogênio, quanto maior o hidrogênio, mais é observado que a pessoa é intolerante. Muito bem. E o tratamento, Slaine? Ou a pessoa tem que cortar realmente, de fato, tudo que tem a lactose? Então, vai depender do grau daquela intolerância, como também se a doença é acometida por outras doenças. Como eu já havia dito, doença de Crohn, doença celíaca, que o ideal era fazer o tratamento dessas doenças. Mas, na verdade, algumas não têm tratamento, é mais controle. Como a intolerância ela pode ser controlada, ou através de diminuir as quantidades de leite e derivados, ou então a gente pode trabalhar até com a enzima lactase. Existem sim a suplementação, né, a indicação dessa medicação, que podem ser indicadas ou pelos médicos ou por nós nutricionistas. Aí isso vai depender de cada organismo. Certo. E os alimentos para substituir o leite? Existem esses alimentos? Quais que seriam? Então, se a gente for observar quais são os nutrientes que compõem o leite, né? É o cálcio, né? Excelente fonte de cálcio, como também de várias vitaminas, especialmente a vitamina D, e também excelente fonte de proteína. Proteína, no geral, é encontrada em outros alimentos, como as carnes, os ovos, feijão e arroz. Já o cálcio, a gente precisa ter um certo cuidado para tentar variar ao máximo a nossa alimentação, que também inclui arroz, feijão, sardinha é uma excelente fonte de cálcio, brócolis, espinafre, as castanhas e as oleaginosas no geral. Gergelim também é uma excelente fonte. Já as outras vitaminas e minerais, é só a gente se organizar direitinho, tentar fornecer ao máximo verduras e frutas ao longo da refeição, que a gente vai conseguir aí fechar as necessidades do indivíduo. E a prevenção, Slaine, seria mesmo assim, procurar evitar esses produtos, se você não tem, né, comprovada a intolerância, evitar esses produtos que dizem que não possuem a lactose? Porque de qualquer forma são produtos caros, né? Infelizmente, né, Mara? Geralmente quando a gente vai comprar esses produtos sem lactose, que está na modinha, a indústria eleva os valores. Então, você não gasta seu dinheirinho não comprando se não há necessidade. Já os intolerantes, eu acabo indicando sim, né, esses produtos, mas a gente pode ter essas substituições, como eu já havia dito. E como é controle, você pode aos pouquinhos também retornar a consumir leite e derivados, já que a gente vai acabar controlando em algum momento. E como conviver, né? Quem já tem a intolerância? Quais são as suas dicas? Às vezes eu sei que é difícil, a pessoa, por exemplo, vai numa festa, aí tem o brigadeiro, né? Tem ali todos aqueles docinhos, você fica com aquela vontade, tem o sorvete, às vezes ali também chamando uma saidinha com os amigos, né? Isso é como verdade. Conviver? E aquele que é apaixonado por leite e derivados, gente, como eu não nós. sei o que é que seria de mim se eu fosse intolerante. Isso, é verdade. Como eu falei, tem essa enzima que a gente pode fazer a indicação, que é a lactase, antes das festas.
só que tem que ser até um pouco mais próximo, porque dependendo da festa, por exemplo, digamos que seja uma formatura ou um casamento que é fornecido o buffet, né, que é um jantar praticamente. Então, geralmente os doces são fornecidos após o jantar. Então, o ideal é consumir bem próximo para que essa enzima funcione. E às vezes o jantar é um prato muito comum, assim, né, dessas formaturas e casamentos, que é o estrogonofe, de frango, de carne, enfim, creme, o que leva o creme de leite, consequentemente, tem lactose. Exatamente. A não ser que você seja muito amigo, ou seja, formando ali, ou então o padrinho ou a madrinha do casamento tem uma certa intimidade com os noivos e peça para que separe aí os alimentos para você. E assim, gente, vamos pensar nos coleguinhas intolerantes. Isaine, muito bom, maravilhoso aqui. Que aula que ela deu para a gente, né? Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas do pessoal de casa. Eu consegui esclarecer muitas das minhas dúvidas. Então, muito obrigada. Seus contatos e redes sociais, caso o pessoal ainda tenha dúvidas sobre esse ou sobre outro assunto e queira entrar em contato com você. Então, pode seguir nas minhas redes sociais, né? Facebook, Instagram, que é Lai_Nogueira, com 2 A's no final. Como também pode entrar em contato através do número 99320-2412. Vou repetir, 99320-2412. Liga, tira suas dúvidas, marca uma consulta aqui com a Nutri. Estou também pelo Apvida, né? Muito bem, isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez para você. Obrigada, Mara. Bom dia, tudo muito de bom estar aqui, tá? Ai, também. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa, tá certo? Eu volto já já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. O local que já foi chamado de Caminho da Vila é um dos bairros mais antigos de Maceió. O Trapiche da Barra começou com um porto na Lagoa Mundaú que transportava mercadorias e passageiros entre Marechal Deodoro e Maceió. O Trapiche de hoje tem quase 2 quilômetros quadrados e 51 logradouros. Mais de 25 mil pessoas vivem no local e o comércio é bem movimentado, principalmente ao longo da Avenida Siqueira Campos, uma das mais extensas da cidade. É nela que fica a Praça Pingo d'Água, um símbolo do bairro que já foi palco de muitos shows, comícios e festas de carnaval no início do século passado. O Trapiche também possui importantes igrejas, como a Matriz de São José e a Capela de Nossa Senhora da Guia, a mais antiga do bairro, construída quando Maceió ainda era uma vila. No Trapiche, o esporte é tradição. É lá que fica o Estádio Rei Pelé, o famoso Trapichão, inaugurado no final dos anos 1960 pelo então governador Lamenha Filho. De lá para cá, foi palco de muitos jogos do Campeonato Alagoano e de times do Brasil e do exterior. Dentro do Rei Pelé fica o Museu do Esporte Rainha Marta, que homenageia a jogadora alagoana. E bem ao lado está o ginásio do SESI, que além de jogos, ainda é cenário de shows, festas e eventos. É no Trapiche que fica o Papódromo, construído para receber a visita do Papa João Paulo II em 1991. Hoje, o local serve como área de lazer para os moradores. A saúde também está presente na rotina do bairro.
É lá que ficam o Hospital Geral do Estado, o HGE, e também o Hospital Elvio Alto, o Hemocentro e a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a Uncisal. O bairro ainda abriga a sede do Corpo de Bombeiros e a Escola da Polícia Militar de Alagoas. O Trapiche da Barra é assim, um bairro que reúne muitas coisas: futebol, festas, fé, importantes hospitais e muita gente que ama viver por aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta já aqui com Bem Assim. Agora chegou a hora de informação no nosso programa. Vamos dar uma olhadinha em tudo que está acontecendo na capital e no interior do nosso estado. Chegou a hora do nosso momento do portal GazetaWeb.com. Josi já colocou aqui na tela, vamos dar uma olhada. Olha só, viu? Manchete, vou até colocar o zoom aqui. Sócio de advogado que foi assassinado em Maceió tem prisão preventiva decretada. Simval José Alves foi ouvido pela delegada Simone Marques nesta quinta-feira, tá? Tem mais destaques aqui no portal GazetaWeb.com. Mobilização. Militares de Alagoas acampam em frente à Cefaz, Secretaria da Fazenda, por tempo indeterminado. Quer saber o que eles estão cobrando, o que eles estão protestando? Acesse lá o portal GazetaWeb.com. Outras, e olha só, fraude no programa Bolsa Família. Polícia Federal cumpre mandados na Secretaria de Assistência Social de Campo Grande, interior aqui de Alagoas, ali pertinho. Pertinho não, né? Um pouco depois de Arapiraca, Campo Grande. Em União dos Palmares, também interior aqui do estado, PF e PRF, Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, apreendem 12 quilos de cocaína e prendem 2 na BR-104, né, atuando aí no combate ao tráfico de drogas. Em Maceió e em Rio Largo, Maceió interior aqui, município vizinho, a operação cumpre 75 mandados de prisão contra suspeitos de crimes, tá? Inadimplência, olha só, permissionários perdem boxes no shopping popular no centro aqui de Maceió. Essa concessão que é cedida pela Prefeitura de Maceió, o pessoal que não paga as taxas, né, por esses boxes, eles perderam. E aí, com certeza, a Prefeitura deve abrir para que novas pessoas queiram fazer parte do shopping popular. Para a gente fechar aqui esse momento do GazetaWeb.com, brutalidade. Adolescente de 16 anos é atingida por 19 facadas no Benedito Bentes, bairro aqui da parte alta de Maceió. Lembrando que você pode nos assistir aqui pelo portal GazetaWeb.com. O banner já está aqui, é só você clicar, você consegue assistir toda a programação da TV Mar. Também lembrando que aqui no portal GazetaWeb.com você tem notícias variadas, tá? Não é só sobre aqui o do nosso estado, não, Maceió e interior. Também tem aqui notícias nacionais, internacionais, celebridades, entretenimento, esporte, enfim, é um portal completo onde você sempre vai poder estar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo, tá certo? Encerramos agora o nosso momento do portal GazetaWeb.com. Vamos agora ficar informado sobre outra coisa. Olha só, você já teve problemas ao deixar pertences dentro do seu carro no estacionamento? Pois é, o governador Renan Filho, ele sancionou uma lei estadual que obriga os estacionamentos a assumirem a responsabilidade pelos objetos dos clientes. E aí você vai conferir mais informações sobre esse assunto agora na reportagem do Fernando Palmeira. Roda aí. Uma nova lei em Alagoas está trazendo mais proteção para o consumidor. Governador Renan Filho sancionou uma lei que obriga os estacionamentos públicos e privados a terem responsabilidade direta com os objetos que estão nos veículos estacionados. Nós estamos hoje recebendo vocês aqui para que a gente possa dar continuidade justamente a essa boa instrução. As informações que o consumidor precisa saber para ter sempre o seu direito preservado e buscar, né, a reparação caso tenha
infringido algum tipo de situação e que venha ferir o seu direito. E especificamente sobre essa lei, já existia a previsão no Código de Defesa do Consumidor, através do seu artigo 14, que já colocava o estabelecimento nessa responsabilidade objetiva. Hoje, o que é que aconteceu com o advento dessa sanção da nova lei? Mais clareza e mais informação para o consumidor, evitando assim um tipo de entendimento que viesse a trazer algum tipo, né, de desinformação ou confusão naquela prática que era cometida por alguns estacionamentos públicos e privados, né, que era a fixação de alguns avisos, né, às vezes até no próprio recibo do estabelecimento, mostrando aquele dizerzinho que a gente já conhece: não nos responsabilizamos por danos causados ao veículo. E hoje já passa a ser caracterizado como uma infração, como uma penalização, a pura e simples fixação desse tipo de aviso. Então, a lei ela veio a trazer um pouco mais de segurança, né, fazendo com que o consumidor se sinta um pouco mais seguro, mais informado justamente sobre os seus direitos, e evitando que algum estabelecimento ou alguma pessoa mal intencionada venha a informar esse consumidor de uma forma indevida para que ele não possa ter o seu direito como consumidor preservado. Essa nova lei ela entra em vigor a partir de quando exatamente? A partir da sanção e publicação. Assim que ela já foi publicada, salvo me engano, já tenha sido publicada, né, a partir desse momento a gente já tem ela como um instrumento fortalecedor desse tipo de fiscalização. Essa instrução vai ser passada para nossas equipes de fiscalização de rua, né, para que possa começar a verificar esse tipo de situação em todos os estabelecimentos do município e do estado de Alagoas. O texto ele veio a realmente abranger todas as situações de todas as empresas e todos os estabelecimentos, né, que prestem esse tipo de serviço, que deem ao seu público consumidor. Então é bom que todos fiquem muito cientes dessa situação, porque nós estamos estruturando o órgão para que ele passe a ter cada dia mais um poder fiscalizatório maior, que a população sinta mais a presença do PROCON no seu dia a dia para ter o seu direito preservado. E é assim que a gente vai permanecer, enquanto a gente estiver à frente do órgão, fazendo valer o direito do consumidor alagoano. Importante a TV Mar vir até aqui a sede do PROCON para passar todas essas informações. Primeiramente para o consumidor, que tem mais essa lei protetiva em Alagoas. E depois chamar a atenção dos gestores públicos ou privados ou terceirizados, que é a moda, para que tenham muito cuidado e comecem já a tomar as providências. Observar se tem câmeras filmando, para também a empresa ou o ambiente público se resguardar, para saber realmente quem cometeu o crime. É o furto ou qualquer prejuízo que venha a lesar o consumidor, todos são responsáveis. E desde o momento da notificação, são 60 dias para que as imposições legais para as multas, essas multas sejam exigidas e pagas. Aqui do PROCON, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Isso mesmo. E aí, quando você chegar em um estacionamento, que você vê lá a plaquinha, não nos responsabilizamos pelos objetos deixados nos carros, no interior dos carros dos clientes, você já fique atento, porque você tem direito, tá, a fazer essas cobranças. Olha só, pessoal, nosso tempo está acabando por hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amanhã estamos de volta. Amanhã é hashtag sextou, sextou no Bem Assim, sextou na vida. E aí, amanhã no Bem Assim, nós vamos ter culinária com Fernando Schiavo. Também vai ter agenda cultural e ainda mais entrevista com a banda Baiana System, que vai ser uma atração amanhã aqui, sexta-feira, em Maceió. Então, quero você aqui ligadinho com a gente, viu? 10h30 da manhã tem mais programa Bem Assim. Eu e você, aqui ó, você e eu, sempre coladinhos na telinha da TV Mar. Grande beijo, uma ótima quinta-feira. Quinta-feira, quase sexta-feira, tá chegando o final de semana. Vamos aproveitar, vamos ser felizes. Até amanhã.